Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos à nossa reflexão deste primeiro domingo da Quaresma. Que Deus te abençoe e te guarde. Senhor Jesus, ao começar a Quaresma, entras em nosso deserto para nos ensinar a viver da palavra do Pai. Tu conheces nossas fomes, medos e busca. Fortalece nossa fé para discernir a voz do tentador e responder com a Escritura no coração. Dá-nos um jejum humilde que abra espaço ao amor, uma oração fiel que nos enraize em Ti e uma esmola escondida que cure a indiferença. Que o Teu Espírito nos sustente na prova e nos conduza para a Páscoa. Faz deste tempo uma escola de liberdade, adoração e confiança filial no Pai. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, no Evangelho desse primeiro domingo de Quaresma, nós encontramos o tema do deserto, ao qual este tempo litúrgico privilegiado nos convida. Como outrora o povo de Israel, saindo do Egito para a terra prometida, sob a condução da coluna de fogo, primeiramente teve que atravessar a provação do deserto. Do mesmo modo, Jesus também vai ao deserto, conduzido pelo Espírito. Ali ele deverá lutar contra as mesmas tentações que Israel. Em primeiro lugar, a do pão. Jesus quererá, como o povo hebreu, voltar para o conforto egocentrado das comidas do Egito ou aceitará alimentar-se apenas do maná, isto é, da palavra que sai da boca de Deus? Em seguida, a exemplo do povo hebreu a caminho do deserto, ele vai querer colocar Deus à prova, pedindo-lhe para chegar à terra prometida, a cidade santa, o pináculo do templo, sem combate, sem sede nem fome, sem lutas e sem perigos? Pois o diabo o conduz, o leva, e eles te levarão em suas mãos, para que teu pé não se fira em alguma pedra. Ou Jesus aceitará humildemente entrar ou fazer entrar
toda a humanidade na terra prometida de sua ressurreição, nas provas e a partir do abandono filial para com seu Pai? Enfim, Jesus aceitará adorar unicamente a Deus e a sua vontade libertadora, reinando somente a partir de seu amor misericordioso. Ou, como os hebreus no deserto, ele vai querer adorar o bezerro de ouro, que, como Satanás, quer se substituir ao verdadeiro Deus? O bezerro de ouro simboliza o poder e a realeza aviltante e mortífera que, como Satanás, quer reduzir à escravidão do pecado toda a terra, todos os reinos do mundo e sua glória. Sendo vencedor dessas 3 tentações, Jesus nos convida, ao longo desse tempo, a preferir os alimentos que vêm do céu, para depois aceitar o combate espiritual da conversão. E, finalmente, querer que nossa vida espiritual esteja sob o reino da misericórdia, para nós e para os outros, e não sob o domínio de qualquer vontade de poder. Esses, entre aspas, alimentos, são a presença de Jesus no fundo do nosso coração, com seu Pai e o Espírito Santo, que poderá reinar em nós, em nossos corações e em nossas vidas, não no pseudo-poder proposto pelo inimigo. Em seus ensinamentos, São João da Cruz nos convida a essa tripla atitude. Essa não tem outra finalidade, senão a abertura de nosso coração à presença divina. Nesse sentido, São João da Cruz escreve assim: assim como os filhos de Israel, só porque lhes tinha restado uma única afeição e memória das carnes e comidas do Egito, não conseguiam gostar do delicado pão dos anjos no deserto, que era o maná, o qual, como diz a Divina Escritura, continha a suavidade de todos os gostos e se convertia ao gosto que cada um queria. Reconhecemos a primeira tentação. Ela será vencida por uma vida de oração. A seguir, nosso santo nos ajuda a vencer a segunda tentação, a fuga do combate espiritual. Ele escreve: põe tua alma em paz, tirando-a e libertando-a do jugo e servidão da fraca operação de sua capacidade, que é o cativeiro do Egito. Guia-a, ó mestre espiritual, à terra prometida, onde mana leite e mel. E olha aqui, para esta liberdade e ociosidade santa de filhos de Deus, ele a chama ao deserto. Ela afogou seus inimigos no mar da contemplação, onde o inimigo, que são os sentidos, não encontrando arrimo, se afoga e liberta o Filho de Deus, que é o Espírito saído dos estreitos limites e da servidão da operação dos sentidos, que é a sua limitada compreensão, seu baixo sentir, seu pobre amar e gostar, para que Deus lhe dê o suave maná, cujo sabor, mesmo tendo todos esses sabores e gostos nos quais queres trabalhar tua alma, e por ser tão delicado, se desfaz na boca. Com essas linhas, meus irmãos, compreendemos que o combate espiritual que Cristo e João da Cruz nos propõe é o contrário do combate espiritual, tal como consideramos habitualmente. Combati o bom combate, escreve São Paulo. Não se trata de nos defender ou procurar nos libertar com nossas próprias forças. Essa atitude nos faria buscar a salvação em nós,
não em Deus. Seria, ao final das contas, tentar Deus. Nosso verdadeiro e duro combate é deixar o Cristo vencer essa luta espiritual em nós, em nossos corações. Permanecer pequeno. É isso que é difícil, nos diria Santa Teresinha do Menino Jesus. Trata-se, pois, de mergulhar nossos inimigos no mar da contemplação, como acabamos de ouvir. Ou seja, acolher o Cristo em nossos corações de maneira plena e radical. É, portanto, o caso de receber de Deus o maná da suavidade, Jesus. Isso sem nossos esforços infrutuosos ditados por nosso combate narcisista para corresponder a uma imagem ideal de nós mesmos e da santidade. Graças a essa atitude fundamental, podemos vencer a terceira tentação, pois, unidos a Cristo, do fundo de nosso coração, é só a Ele que adoramos. São João da Cruz chama essa atitude de passividade. Não se trata de modo algum de uma inatividade qualquer, mas de uma atitude de acolhida da graça divina, a qual esse tempo nos convida. Acolhida da graça divina, recolhimento e interioridade orante. Estamos no coração da caminhada quaresmal e da espiritualidade carmelitana e sanjoanista. Essa acolhida, nos diz São João da Cruz, se realiza por meio das 3 virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. Acolhendo em nossos corações o Cristo, esposo da Igreja, deixamo-nos desposar por Ele em nossas almas, ou seja, em nossa interioridade orante. A fé une nossa inteligência ao Cristo. A esperança une nossas vivências e nossa história pessoal, o que São João chama de memória. Então, a esperança une nossas vivências e a nossa história pessoal ao Pai. E, por fim, a caridade une nossa vontade ao Espírito Santo, que se torna nosso guia seguro. Durante esse tempo, trata-se, portanto, de nos revestir de um, entre aspas, disfarce, conforme a imagem utilizada por São João da Cruz em seu poema Noite Escura. Abre aspas. A alma, pois, aqui tocada pelo amor do esposo Cristo, desejando agradar-lhe, sai disfarçada como aquele disfarce que representa mais vividamente as feições de seu espírito e a protege com mais segurança de seus inimigos, o demônio, o mundo e a carne. A roupagem que veste tem 3 cores principais, branco, verde e vermelho, que representam as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Como São João da Cruz esclarece mais adiante em seu livro, esse disfarce inclui precisamente uma túnica branca, um cardigã verde e uma capa vermelha. No primeiro inimigo, o demônio, reconhecemos a primeira tentação. Satanás, com inveja dos esponsais de Cristo com a humanidade, o Verbo se fez homem, não anjo. Satanás busca nos desviar dessa união ao Cristo esposo, fazendo-nos preferir o pão da terra ao pão do céu, idolatrando assim a produção capitalista e a técnica capaz de transformar as pedras em pão. É nosso coração que se torna um coração de pedra. Só a fé que nos une a Jesus, aquele que preferiu o pão do céu,
Só a fé pode vencer essa primeira tentação em nossos corações. Com efeito, o branco da luz de Cristo ofusca a visão do diabo. Ele não nos vê mais. No segundo inimigo, chamado por São João da Cruz de o mundo, reconhecemos a segunda tentação de Cristo, que também é nossa. Será que procuramos chegar à prosperidade e à santidade, deixando-nos conduzir pelo Pai, esforçando-nos para nos desapegar de todos os apoios demasiadamente humanos, ou deixamos que o diabo nos embale com ilusões? Pois este nos propõe, como ao Cristo, que nos abandonemos à facilidade de uma religiosidade superficial, confortável, desprovida de uma verdadeira conversão e interioridade orante. Só a esperança nos une ao Pai de Jesus. Ele que, no deserto, não colocou seu Pai à prova, pedindo-lhe uma salvação fácil e automática. Em semelhante caso, ele teria feito de nós objetos, não seres capazes de liberdade. Mas o Pai, graças a Jesus, pode vencer essa segunda tentação em nós. De fato, o verde da esperança nos faz repousar nas verdes pastagens celestes do Pai, não na segurança inerte proposta pelo diabo. Graças à vitória de Jesus, nossa história pessoal, em sua singularidade, ou seja, nossa memória, ela pode repousar no Pai, não em ilusões. Aliás, nossas dificuldades são um caminho seguro para esse repouso em Deus, pois elas nos desapegam de nossas seguranças humanas, demasiadamente humanas. São João da Cruz o indica com convicção nessa sentença. É melhor avançar sobre o peso de um fardo em companhia de um homem forte que caminhar sem fardo em companhia de um homem fraco. Quando carregas um fardo, estás em companhia de Deus, que é a tua força. Quando não tens fardos a carregar, estás em companhia de ti mesmo, que és apenas fraqueza. Enfim, meus queridos ouvintes, na carne, nosso egoísmo, nós reconhecemos a terceira tentação, a de não nos desapegar de nosso ego, querendo reinar de modo absoluto sobre nós mesmos e sobre toda a realidade, sem adorar a realeza do esposo em seu amor misericordioso. De modo inverso, o manto vermelho da caridade nos une ao fogo do Espírito Santo e ao martírio de Jesus. O fogo e o sangue são simbolicamente vermelhos. O mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto e à cruz pode libertar nosso coração do ego. A partir desse momento, a misericórdia redentora pode difundir-se, a partir de nós, sobre a Igreja e o mundo. Essa libertação nos permite, então, adorar somente o poder redentor da misericórdia do Espírito Santo, não o poder do diabo. Pois é o Espírito que deve orientar nossa liberdade, ou, como diria São João da Cruz, nossa vontade. E é Jesus que o permite. Ele, que foi o primeiro a ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Como outrora os hebreus o foram pela coluna de fogo. É nesse sentido que São João da Cruz canta: eu ia sem luz nem guia, além daqui no coração me ardia. Eu ia sem luz nem guia, além daqui no coração me ardia. Trecho da terceira estrofe da Noite Escura.
Ao final do relato do Evangelho, Mateus sublinha o seguinte a propósito de Jesus. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Isso nos indica que o tempo da Quaresma nos convida a passar do espírito de dominação ao espírito de serviço, como Jesus e os anjos, para tornar-nos servidores, não dominadores, como o diabo. Precisamos passar pelo deserto da interiorização graças às 3 virtudes teologais. Nosso, entre aspas, disfarce. Tornando-nos servidores, permitiremos aos anjos que se aproximem de nós e nos sirvam. Ou seja, tudo o que tivermos deixado interiormente pela vida teologal nos será devolvido, não como algo que nos é devido, mas como um puro dom. A atitude de passividade e acolhida à qual São João da Cruz nos convida nos dará novamente acesso à terra prometida, ao paraíso, onde tudo é dom, não dívida. De fato, ao recusar no deserto, apropriar-se egocentricamente de sua missão com a ajuda do diabo, Jesus, que é o novo Adão, vence a tentação à qual nossos primeiros pais tinham sucumbido, pois Adão e Eva tinham tomado o fruto da árvore da vida como algo que lhes era devido. Na árvore da cruz, antecipada pelas 3 tentações, Jesus, o novo fruto, não toma nada. Nada de São João da Cruz. Ao contrário, ele se dá. Minha vida, ninguém a toma, eu a dou. E nesse dom recebemos tudo. Tudo, diz ainda São João da Cruz. Essas palavras nada e tudo, elas têm uma força muito grande na espiritualidade sanjoanista. Eis que o deserto volta então a florir. Entramos finalmente na terra prometida ou no paraíso, que é nosso coração definitivamente unido ao doador, o próprio Deus, com todos os seus dons naturais e sobrenaturais. Foi nesse sentido que São João da Cruz, escreveu esta bela estrofe. Aos pés da macieira, ali comigo fostes desposada, ali te dei a mão e fostes renovada, onde tua mãe fora violada. O comentário dessa estrofe, por São João da Cruz, nos mergulha novamente no centro de nosso mistério pascal e o aprofunda ao longo desse tempo quaresmal. Declara o esposo à alma nesta canção a admirável maneira e o caminho que, para redimi-la e desposá-la consigo, com os mesmos termos com que a natureza humana foi corrompida e perdida, dizendo que, assim como por meio da árvore proibida no paraíso foi perdida e corrompida na natureza humana por meio de Adão, assim foi redimida e reparada na árvore da cruz, sob a árvore da cruz. O Filho de Deus redimiu e, por conseguinte, desposou consigo a natureza humana e, consequentemente, cada alma, dando-lhe sua graça e seus dons. E desse modo, Deus vai se revelando às ordenações e disposições de sua sabedoria, como ele sabe sabiamente fazer, tirando o bem do mal e ordenando aquilo que foi causa do mal a um bem maior.
À luz desse comentário esclarecedor, podemos meditar sobre nossa própria história pessoal, para descobrir nela o quanto Deus sabe tirar de um bem maior do mal que fizemos e sofremos. Isso para nos fazer passar da dívida ao dom. Na árvore da cruz, Jesus, o novo Adão, vence definitivamente e inteiramente essas 3 tentações. Ele tinha antecipado o combate no deserto. Pregado na cruz, ele venceu a primeira tentação, aquela de preferir o pão da terra à vontade redentora do Pai. Seu coração não se tornou um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração traspassado. Crucificado, ele não escolheu a facilidade, uma salvação automática. Ao contrário, ele nos desposou com todos os rigores das exigências do amor misericordioso. Pai, perdoa-lhes. Além disso, bem longe de adorar o bezerro de ouro, isto é, o diabo e todo o poder de enganar, ele se deu em um amor oblativo totalmente desinteressado. Assim, ele fazia passar a humanidade da atitude de captação egocentrada à atitude oblativa cristocentrada. Ele nos desposou ao pé da macieira, na oblatividade da cruz. A primeira esposa é Maria, ao pé da cruz. A Imaculada é a mãe de Jesus. No entanto, misticamente, ela é sua esposa, dando-lhe sua própria carne. Os dois serão uma só carne. Já dizia lá no Gênesis 2:24. Assim, a nova Eva se torna sua auxiliar, ou seja, a corredentora pela fé. A esperança e a caridade que ela vive sozinha, já que os apóstolos a deixaram. No deserto de nossas cruzes, peçamos a Maria que nos cubra com a veste branca, verde e vermelha, indicada por João da Cruz. Essas vestes são usadas por Maria. Assim como ela, poderemos nos deixar desposar no concreto de nossa vida e de nosso coração. Alcançaremos, então, a vitória da cruz, que nos fará descobrir o quanto Deus muda o mal em bem, como diz nosso amigo carmelita, nosso santo amigo carmelita. Descobriremos também o quanto nossas provações e até mesmo os nossos pecados são lugar do amor maior. Em nossos corações, o pecado pode se transformar em misericórdia acolhida, graças aos corações de Jesus e de Maria. E para finalizar esse momento de hoje, rezemos, meus irmãos e irmãs. Pai Santo, abençoa nosso deserto e ensina-nos a viver da Tua Palavra, confiando somente em Ti. Senhor Jesus, vencedor da tentação, grava em nós a Tua fidelidade para que saibamos confiar, renunciar e adorar com coração puro. Espírito Santo, fortalece nossa oração, purifica nossos desejos e ensina-nos a partilhar com generosidade. Santa Maria, Virgem fiel, acompanha-nos neste caminho quaresmal, para que vivamos com simplicidade, liberdade e amor a serviço dos irmãos. Amém. Caminhemos, meus irmãos e irmãs, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.